Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje daremos continuidade à aula de Geografia, finalizando as regiões do Brasil, certo? Vamos retomar um pouquinho a região Nordeste? Vamos lá? Então, vamos relembrar, né? Então, alguns aspectos, certo? Que é, no caso, o seu relevo é composto de planaltos, planícies e depressões. Sua vegetação predominante é a caatinga. Lembram lá que nós falamos sobre a caatinga, não é mesmo? Vocês têm uma imagem da caatinga ali, olhem bem, né? O clima predominante é o tropical semiárido, é um clima seco, com pouca chuva, quente, não é mesmo? E esse clima quente, esse clima semiárido, vai trazer algumas características para essa região. Nós vamos falar um pouquinho, super importante, fala ali sobre o Rio São Francisco, também conhecido como Velho Chico, que desde a época lá que os nossos colonizadores chegaram, ele foi sendo usado, certo? Ele é um rio que banha a região Nordeste, certo? Que passa pela região Nordeste. Vários rios da região Nordeste, eles são temporários, ou seja, no período de escassez de chuva, que quase todos os rios temporários, eles são abastecidos com água de chuva, então como não chove, eles secam. Temporariamente, eles se mantêm com água, mas o Velho Chico, ou seja, o Rio São Francisco, não, ele nunca seca. Ô, prof, por quê? Ele está lá na região Nordeste tem seca, é quente. E por que ele não seca? Porque a nascente dele é lá em Minas Gerais. Onde nasce essa água é em Minas Gerais, onde não há o problema com a seca. Então ele consegue se manter. E ainda bem, né, estudantes, porque é ele que vai ajudar a região Nordeste a ser banhada, não é mesmo? Certo? Falamos também sobre a desigualdade dessa região. Pedi para que vocês pesquisassem e trouxessem um pouco mais de informação sobre a região Nordeste, não é mesmo? Extremamente importante. Na lição de casa, desculpem, nós fizemos o mão na massa, onde nós achamos ali o nome do rio mais importante, que é o Rio São Francisco. Encontraram lá? Rio São Francisco, né? O clima predominante, semiárido, e a formação vegetal predominante, a caatinga. Estava facinho lá, né, gente? Encontraram fácil, fácil. Com lupa na mão, gostaram de fazer o cordel? Eu trouxe um cordel para vocês, que é a literatura em prosa e verso. Acompanhem lá, olha lá. Não se compra o amor, nem se troca a alegria. Caráter não tem penhor. Bem querer a gente cria. E na vida aprendi, felicidade não se vende, pois não é mercadoria, né? Então, uma literatura muito característica, uma literatura em versos da região Nordeste, certo? Então, era para vocês usarem o material de apoio, né? Usar a criatividade de vocês, lá na página 35, e criar uma versão desse tipo de literatura. Então, era para elaborar um texto, um título, um desenho e elaborar um folheto de literatura. Curtiram? Quem não fez, faz, porque é bem interessante. E depois vocês vão usar literatura de cordel nas aulas de língua portuguesa. Vamos para a região Centro-Oeste, gente. Olha lá, é a segunda região mais extensa das 5 regiões. Primeira a Norte e a segunda a região Nordeste, certo? Ela é composta pelos estados de Mato Grosso do Sul e Goiás, além do Distrito Federal, cidade planejada no centro do país para ser a capital do Brasil. Vamos lá para os aspectos naturais. É formado por planaltos e planícies, das quais destaca-se o Planalto do Pantanal, né? A maior área alagável do mundo. A sua hidrografia, o destaque é para o Rio Paraguai, que nasce na Chapada de Parecis, ok? Atravessa o estado do Mato Grosso, o rio principal dessa região. O clima predominante da região é o tropical, que apresenta 2 estações diferentes. Pega seu marca-texto e grifa lá. O verão é a estação chuvosa, então no verão chove bastante, há volume de água. Já o inverno é o inverso, ele é seco, não há presença de chuvas. Prof, nunca chove? Claro que pode chover, mas não há constante presença de chuvas, certo?
As temperaturas, elas variam entre 20 e 25 graus, elas são medianas, podemos dizer assim, nem muito quente, nem muito frio, né? E no norte do estado do Mato Grosso atua um clima um pouquinho diferente, muito parecido com o clima da região norte, clima equatorial, ok? O cerrado é a vegetação predominante da região centro-oeste, certo? Campos rasteiros, né? Árvores com troncos retorcidos, cascas grossas e raízes longas adaptadas à procura de água nesse solo, ok? Parte também dessa região, lá do Mato Grosso, concentra-se parte da floresta amazônica, ou seja, a floresta amazônica estende-se, né? Mantém ainda no estado do Mato Grosso, na posição norte do Mato Grosso. Certo, gente? Aqui vocês têm uma imagem, olha que linda, da vegetação do cerrado. Explorem, olhem, observe. Quem tem curiosidade, busque mais informações sobre a vegetação do cerrado. E nós vamos aqui para as características humanas, sociais e culturais da região centro-oeste. Então, a população da região centro-oeste é de aproximadamente, não é exatamente, mas é aproximadamente 16 milhões de habitantes, certo? Sua população é formada pela mistura de africanos, indígenas e europeus. Brasil inteiro, bem dizer, né, gente? Ele é miscigenado de africanos, indígenas e europeus. Nós já falamos isso, né? Entre as muitas características dos humanos que habitam nessa região é o vaqueiro do Pantanal, o boiadeiro de Goiás e os garampeiros. E a influência do Distrito Federal nessa região é ali que vai, né, que o Distrito Federal ele foi formado. Lembra que eu falei para vocês que ele era uma cidade planejada? Pois bem, planejada, foi planejada, teve que ser construída. E nessa construção veio paranaenses e gaúchos, né, que se deslocaram da sua região para a construção de Brasília, ok? A presença de indígenas no território, certo? Aqui, vamos ver aqui, aqui vai falar também sobre as principais manifestações culturais. Peço que vocês pesquisem sobre a cavalhada e sobre o cururu. Eu trouxe algumas informações para vocês. Ali na cururu é uma dança típica da região, que é feita por homens, certo? Ela é feita especificamente por homens. Já a cavalhada é algo vindo lá dos jesuítas. Os jesuítas que introduziram essa celebração. Pesquisem um pouquinho mais, converse com alguém aí da casa de vocês, ok? Com a lupa na mão, uma das atividades que vocês vão fazer em casa. Façam uma pesquisa e registrem em seus cadernos outras características do Pantanal Mato Grossense. Como? Letra A. Em que época ocorrem as cheias? B. Período em que ocorre a seca. C. Principais animais da região. D. Como ocorre o transporte de gado durante as cheias. Como é que eles fazem para transportar? E algumas imagens interessantes. Certo? Vamos para a região sudeste. Região sudeste, composta pelos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, né? Seu relevo é basicamente formado por planaltos e planícies. Entre os principais planaltos, destaca-se o Atlântico, em que aparecem muitas serras, ok? Na hidrografia, destaca-se o Rio Paraná. Ok? Destaca-se. Quando a prof fala destaca-se, é o rio principal. Não que ele é composto só por esse rio, ele é banhado por outros rios também, certo? O clima predominante da região é o tropical de altitude, caracterizado por temperaturas médias anuais, que variam de 18 graus. É um clima mais ameno, né? Ele não é frio, mas ele é mais baixo. Tem chuvas durante o ano inteiro. Não há uma época específica para essas chuvas, certo? E é assim que acontece o clima nessa região. A Mata Atlântica é a vegetação que prevalece, certo? Características bem intensas da Mata Atlântica. Aqui aparece, olha que linda essa imagem, né, gente? Olha que bonito. E vamos para as características humanas e sociais. Vamos lá. A região sudeste é que apresenta o maior número de habitantes das regiões brasileiras. É ali que se concentra o maior número de habitantes dessa região.
Por que será, professora? Porque são nessa região, especificamente ali em São Paulo, metrópole, né? Que nós temos uma concentração grande de indústrias, a geração de emprego, não é mesmo? Então, isso fez com que muitas pessoas migrassem para essa região em busca de emprego, em busca do seu sustento, não é? Então, ela é cheia por conta disso, entendem? Com essa quantidade maior de habitantes, trazemos problemas também, né? No caso aqui, quando nós falamos de um volume grande de pessoas na mesma região, nós temos que entrar na questão da poluição. Geramos mais poluição, não é mesmo? Acontece, infelizmente, mais violência e algumas questões de desigualdade, não é mesmo? Tá? Então, é necessário aqui a gente pesquisar mais sobre essa região também. No que se refere aos aspectos sociais da região sudeste, apresenta bons índices no desenvolvimento humano, tanto na saúde quanto na renda. Então, as pessoas têm um padrão, conseguem me entender? Um padrão assim que nivela, não é nem tão pobre como nós vimos em algumas determinadas regiões, certo? Há um padrão, a média. E isso não justifica todo o território, não esclarece todo o território, mas há um padrão, há uma igualdade, certo? Ok? Aqui eu não poderia deixar de falar para vocês sobre as principais manifestações culturais. Ó, o carnaval que acabou há pouco tempo, tão característico dessa região, não é mesmo? Os pratos típicos, como essa região recebeu muitos imigrantes, gente, o pão de queijo. Olha lá o pão de queijo de Minas Gerais, o doce de leite. Nós aqui do Sul adoramos e é característico da região de vocês. Olha que maravilha isso, né? Certo? Aí nós temos um mão na massa, que vocês vão fazer em casa, ler com atenção e fazer, certo? Sobre o clima, vocês vão colocar se é verdadeiro ou falso, vão ler cada opção. E depois uma dica aqui, que vocês já... Se vocês entenderam o conteúdo, vocês já vão perceber que tem duas só questões que são falsas, vocês vão reconstruir, vocês vão reescrever corrigindo, beleza? Ok? O que a gente não vai fazer para a gente poder adentrar no restante do conteúdo. E vamos para a última região, região sul, a região da qual eu estou inserida, a qual eu moro na cidade de Curitiba, certo? A região sul é a menor das 5 regiões brasileiras e ela é composta pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Só 3 estados compõem a região sul. O relevo é formado por planaltos, planícies e depressões, já falamos qual é a diferença desses planaltos, planícies e depressões. Sua altitude, né, o relevo, a maior altitude de relevo é do Pico do Paraná. Quanto à hidrografia, destacam-se muitos rios como Iguaçu, Itajaí e Uruguai. O clima predominante, bem característico da nossa região, é o subtropical, ou seja, apresenta as temperaturas mais baixas em relação às outras regiões brasileiras. Aqui, quando alguns turistas, vocês que vêm lá do Nordeste, sofrem um pouquinho quando chegam aqui, principalmente no inverno, reclamam um pouco do nosso frio, não é mesmo, gente? Certo? A mata das araucárias é a vegetação predominante, com árvores altas e copas bem largas. Aqui vocês têm a imagem das nossas araucárias. Olha que lindas que são bem altas mesmo, os troncos bem extensos e as copas diferenciadas, né? Olha que lindo, ok? Baixem o RA. Olhem as regiões brasileiras, esse vídeo também é bem interessante, bem legal, convido vocês para assistirem. As características humanas, sociais e culturais da região sul. Então, a região sul, ela é formada pela mistura de indígenas, africanos e europeus, especificamente portugueses e espanhóis, e posteriormente esse processo de migração chegaram os italianos, os alemães e os ucranianos, compondo a nossa miscigenação, certo? Aqui nós também temos os quilombolas, distribuídos em determinadas áreas. Na nossa região, apresenta uma ótima qualidade de vida, é a segunda de maior renda entre as regiões brasileiras, certo? A primeira ali é a sudeste, né?
onde está concentrada a metrópole, e com taxas baixas de mortalidade de analfabetismo no Brasil. Que bom, né, gente? Que bom. Manifestações culturais, nós temos ali as influências dos africanos e dos europeus nas nossas manifestações. Entre as principais festas está a Nossa Senhora dos Navegantes, a dança do Flamengo, que é do fandango, desculpe, que várias danças aí que compõem esse fandango, e a festa da uva, bem legal também. Tive o prazer de ir numa festa da uva, me diverti bastante. No Mão na Massa, desembaralhe as letras e recorde o nome do clima e da vegetação predominante do sul. Então, aqui está embaralhadinho, vocês vão desembaralhar e escrever ao lado. E no número 2, quais são os principais rios da região sul? Volta lá no texto, quem não lembra do que a prof falou, desculpem, e peguem o nome dos rios e coloquem lá, lembrando que esses rios têm que iniciar com letra maiúscula, porque são nomes próprios, ok? Certo, gente? Então, aqui nós finalizamos as 5 regiões brasileiras, cada um com suas características e semelhanças, cada um com sua riqueza, com seu acervo cultural, físico, que compõe o nosso país de uma forma tão maravilhosa, certo? Foi um prazer estar com vocês na aula de Geografia e até a próxima!